Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui à meia-noite, já passa um pouco. Que Deus te abençoe grandemente na pessoa de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, sou conhecido como Irmã Iná Sodom. A minha esposa chama-se Irmã Lourdinha. Ela está aqui nesse mesmo momento, juntinho aqui para orar por cada um de nós e interceder pela nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente. Fique atento porque Deus ele quer falar com você nessa madrugada. Talvez você está vivendo uma vida de muitas preocupações, uma vida de muitas derrotas, de muitos fracassos. Mas a palavra de Deus diz que você crê na palavra do Senhor, a sua vida ela vai ser transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo, tá bom? Nesse momento nós vamos ler a mensagem do Senhor, que se encontra no livro 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 7, simplesmente só um versículo, para que você venha entender o que Deus quer falar com você nessa madrugada. Que diz assim, livro 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos ler mais uma vez. Versículo 7, 2 Timóteo, que diz: Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza. Como nós acabamos de ler esse versículo, ele é um versículo um pouco curto, mas dá para a gente entender bastante o que a mensagem de Deus está passando para mim e para você nessa noite. Que a palavra de Deus diz que Ele tem nos dado um espírito de fortaleza. Ele tem nos dado um espírito de vencedores. A palavra de Deus diz que Ele não deu um espírito da gente, espírito do medo, espírito do fracasso. Ele não deu para a gente um espírito de derrota. A palavra de Deus diz que Ele não deu para a gente um espírito de medo. Mas sim, Ele tem nos dado um espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza é espírito guerreiro, é espírito vencedor, é espírito que fica de pé, é espírito que não tem medo das dificuldades, que não tem medo das batalhas, porque Ele tem nos dado um espírito de fortaleza, de espírito valente, espírito conquistador, espírito vencedor. Ele não deu para a gente um espírito de fracasso, mas Ele tem nos dado um espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza que Deus tem nos dado, só basta nós tomar posse, vivendo os mandamentos de Deus, vivendo a palavra de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, que nós passamos a ter um espírito de fortaleza, um espírito de esperança, um espírito de projeto para o futuro, espírito da fé, que não tem medo de nada. Espírito que Deus tem nos dado é espírito daquele que marcha para frente, que não recua, que olha para frente, que olha para o alvo, olha para o céu que é Jesus. Esse é espírito de fortaleza. Talvez você está vivendo uma vida hoje de fracasso, de derrota, de perca. Já perdeu a esperança, já não tem mais motivação nenhuma. Porque você hoje não tem um espírito de fortaleza. O espírito que está habitando em muitas pessoas hoje é espírito do medo. O que tem de gente vivendo com medo da vida, o que tem de gente vivendo o medo de sair de casa, o que tem gente vivendo o medo de seguir em frente, pessoas que têm medo de continuar os seus sonhos, pessoas que têm medo de continuar seus projetos, pessoas que têm medo de conquistar os seus objetivos por causa de uma palavra que alguém jogou, uma palavra de desânimo, palavra de fracasso. Então nessa pessoa entrou nela uma palavra negativa. Então seu espírito ele começou a ser um espírito de medo, um espírito de fracasso.
de desânimo, de derrota. Por quê? Porque alguém talvez jogou uma palavra dizendo: ah, se você fizer assim não vai dar certo, porque alguém já fez. Mas a palavra de Deus diz que Ele tem nos dado um espírito de fortaleza. Você não tem que olhar para o que as pessoas falam de você, para o que as pessoas pensam de você. Não. Você tem que ter um espírito de fortaleza, um espírito valente. Aquele espírito que marcha para cima dos problemas, porque ele sabe, pode até ser difícil, mas ele vai conquistar, ele vai conseguir, porque Deus deu para ele um espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza é aquele que se apega à palavra de Deus e crê que as coisas vão acontecer. Ele tem fé que tudo vai mudar, que tudo vai ser transformado. Ele tem fé. Chama-se espírito de fortaleza, espírito valente, espírito de conquista, espírito de vencedor. Então o que nós precisamos hoje é ter esse espírito de conquista. O que tem de gente que perdeu tudo na vida, perdeu seu casamento, perdeu seu trabalho, perdeu a sua empresa, perdeu a vontade de viver, porque entrou nele um espírito de fracasso, um espírito de derrota, um espírito do medo. Mas Deus hoje ele está falando para você: receba o espírito de fortaleza, um novo espírito na sua vida, na vida da sua família, onde você estiver aí passando por essa dificuldade, está desanimado, receba hoje, nessa madrugada, o espírito de fortaleza, que a palavra de Deus diz que Ele tem nos dado o espírito de fortaleza. Mas muitas das vezes a gente passa despercebido que Deus tem nos dado esse espírito. Mas hoje Deus está mostrando para você que você tem que ter espírito de fortaleza para você sair das calçadas, para você se levantar, para você esquecer o passado e olhar só para frente. Significa que você tem um espírito de fortaleza. Tá bom? Nesse momento eu e minha esposa nós vamos orar por você aí. E Deus vai fazer a obra dele, você faz a sua. E Deus ele é misericordioso para nos atender. Em nome de Jesus, oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesse momento se encontramos aqui à meia-noite, falando da Tua palavra, falando dos Teus ensinamentos, para tantas pessoas que hoje têm um espírito de fracasso, o espírito do medo, o espírito da derrota, do fracasso. Mas a Tua palavra diz que o Senhor tem nos dado um espírito de fortaleza. Então, meu querido Deus e meu querido Pai, renova essas pessoas, transforma essas pessoas com o poder do Teu Espírito Santo, dando a ela um espírito de fortaleza, um espírito de vencedor. Que o espírito de fracasso seja caído por terra, seja mandado embora. Que esse espírito de fracasso saia dessa pessoa agora. Espírito do desânimo, espírito do medo, espírito da derrota. Que entre o Teu Espírito Santo nessa pessoa, porque o Teu Espírito Santo ele é espírito de fortaleza. É espírito da esperança, é espírito do vencedor, é o espírito da conquista. O Teu Espírito ele nos diz que nós devemos ter um espírito de fortaleza, porque se nós tivermos um espírito de fortaleza, pode se levantar quem quer que seja, contra a nossa vida, contra a nossa família. Mas nós sabemos que vai cair por terra, porque o Senhor tem nos dado um espírito valente, um espírito perseverante, um espírito obediente na Tua palavra. Que Deus abençoe todas essas pessoas, que Teu Espírito Santo venha esbrangir sobre todas essas pessoas, que elas venham ter o espírito da fortaleza. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui à meia-noite. Eu e minha esposa, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.